Olá, vamos trabalhar mediação, conciliação e arbitragem. Quais são os meios de solução de conflitos? Nós temos a heterocomposição e a autocomposição. Na heterocomposição, nós temos que o terceiro ele irá decidir pelas partes. Nós temos a jurisdição estatal, através das decisões dos juízes de um modo geral, e temos a arbitragem, que se trata da jurisdição privada, através do qual o terceiro designado árbitro irá decidir entre as partes. Na autocomposição, nós temos a conciliação, a mediação e a negociação. No entanto, a participação do terceiro, ele não decide pela parte. Vamos então entender o significado desse contexto, tanto da heterocomposição quanto da autocomposição, que são os meios de solução de conflitos. O que é o conflito? O conflito é um fenômeno próprio das relações humanas. Eles acontecem por causa da composição dos divergentes interesses entre as pessoas e a forma como elas se comportam no meio social, e as incompreensões, as insatisfações de interesse ou necessidades costumam gerar conflitos. E esses conflitos, uma boa parte das vezes, quando eles extrapolam as relações entre as pessoas, eles podem ser levados para que um terceiro decida por elas, como no caso de um juiz, como no caso de um árbitro. No entanto, existem situações, uma forma de lidar com esses conflitos, que embora um terceiro participe, seja o conciliador, seja o mediador, eles ajudam as partes a chegarem num determinado consenso, no entanto, eles não decidem por ela. E existe também a negociação, onde as partes sozinhas, sem interferência de um terceiro, conseguem resolver os seus próprios conflitos. Quais são os elementos do conflito? Portanto, os elementos dos conflitos, eles são três. A pessoa, ou seja, o ser humano com seus sentimentos e crenças, com seus próprios princípios, sejam as pessoas individualmente ou as pessoas dentro de um determinado grupo ou coletividade. O problema, que são as necessidades e interesses contrapostos, seja pela pessoa individualmente, como dissemos aqui, ou pelos grupos sociais envolvidos ou uma coletividade. E o terceiro elemento do conflito é o processo. Então, as formas e os procedimentos adotados para que haja uma solução daquele determinado conflito. Então, três são os elementos que compõem o conflito. Os processos, eles se dão de forma adversariais e não adversariais. Quais são, então, os dois tipos básicos de se resolver este processo, este protocolo que foi originário a partir de um determinado conflito? O primeiro processo é o processo chamado, ou procedimento não adversarial. O que é que isso significa? São aqueles em que as partes não atuam como adversárias, mas como corresponsáveis na busca de uma solução. Né? Isso significa dizer que as pessoas, muito embora elas estejam em um processo de conflitos, elas têm a intenção de resolver esse conflito da forma mais harmônica e pacífica possível. Os processos adversariais, eles podem ser administrativos, judiciais ou arbitrais. No entanto, uma terceira pessoa, seja um juiz ou um árbitro, ele é quem está com a aptidão, com a competência para decidir pelas partes envolvidas naquele conflito. Então, basicamente, são dois os tipos de processo, né? São os adversariais e os não adversariais. No caso dos processos adversariais, significa dizer que o terceiro que participa desse processo, seja ele um árbitro ou juiz, ele tem a competência, a aptidão para decidir pelas partes envolvidas no conflito. Já os processos não adversariais, significa dizer que o terceiro, embora esteja presente ali dentro daquele processo, ele não tem a aptidão, a competência para decidir pelas partes. Quais são, portanto, os mecanismos e métodos para resolução dos conflitos? Os mecanismos tradicionais de solução de conflitos e métodos alternativos de resolução de disputas são a autotutela, a autocomposição e a
e a heterocomposição. Vejamos. Métodos. A autocomposição são as próprias partes que têm o poder de decidir. Então, mesmo que exista a participação de terceiro, são as partes que decidem os termos da solução para um caso concreto. É o caso da mediação, é o caso da conciliação. A heterocomposição, existe um terceiro e ele é quem decide, ele quem vai dizer acerca da solução do conflito. Então, os principais mecanismos são o poder judiciário, através do juiz, e a arbitragem. A autotutela significa, além da questão da autocomposição e da heterocomposição, é a possibilidade que as pessoas têm de resolver por si só as determinadas contendas. É no caso, por exemplo, na utilização da greve, numa movimentação de interesse dos trabalhadores. Então, 3 são as formas, né? Nós temos a autotutela, nós temos a autocomposição e nós temos a heterocomposição. Vamos lá? Autotutela. A autotutela ocorre, portanto, quando o próprio sujeito busca afirmar de forma unilateral seu interesse, se impondo à parte contestante. Então, nós trouxemos aqui uma massagem que explica bem essa situação. Pode prender seu guarda, recebeu aumento e não aumentou a pensão. Não posso prendê-lo. Nesse caso, irá precisar de um novo processo, um novo pedido. Na próxima, você vai ver. Não quer levar com mais calma a situação? Então, nós temos aqui, que significa dizer isso, que a autotutela é uma situação com pertinência legal. Então, existem situações em que, né, a autotutela ela é legitimada, como no caso da greve que eu citei aqui. Mas a greve é um instrumento constitucional permitido, né, em defesa dos interesses de uma classe trabalhadora. Mas, por exemplo, se uma pessoa que está, um pai que deixa de cumprir a prestação alimentar em um determinado processo em que ele se comprometeu a pagar mensalmente uma pensão para os seus filhos e ele descumpre, simplesmente a parte interessada não poderá chegar até a polícia e pedir para que prenda a pessoa. Então, primeiro, a parte deverá entrar com um novo processo, uma execução de alimentos, por exemplo, e aí sim, se não houver o pagamento da pensão, ele poderá solicitar a prisão da parte. Isso significa dizer que a autotutela são circunstâncias, são situações em que a própria lei abre uma permissão para que a própria pessoa possa legitimamente exercer o seu direito. Em outras situações, isso não se permite. Então, existe um parâmetro de limite para o exercício da autotutela. Aqui é uma situação, no caso da greve, no conflito trabalhista, por exemplo, que é uma permissiva constitucional, e no caso do que a SAGE apresenta aqui, com relação à cobrança por um inadimplemento de uma prestação alimentícia. Autocomposição. Na autocomposição, o conflito é solucionado pelas partes sem a intervenção de outros agentes no processo da pacificação da controvérsia. Então, a autocomposição é quando uma das partes em conflito, ou ambas, abre mão do interesse ou parte dele. Inicialmente, a autocomposição era feita diretamente pelas partes. Então, existe uma previsão no Código de Processo Civil, artigo 269, que fala da desistência, que seria a renúncia à pretensão, da submissão, que é a renúncia à resistência oferecida à pretensão, e a transação, que são concessões recíprocas de parte a parte. A heterocomposição. A heterocomposição ocorre quando o conflito é solucionado através da intervenção de um agente exterior à relação conflituosa. No primeiro caso aqui nós temos o árbitro, e no outro caso, e o árbitro ele faz parte da heterocomposição através de um processo privado, e
a heterocomposição em que o terceiro é o juiz, representando o poder judiciário. O que são os meios alternativos para a solução de conflitos? Em resumo, são soluções que buscam atender de forma alternativa a atuação do Poder Judiciário no estabelecimento da justiça através da heterocomposição, a negociação, a mediação, a conciliação, seja ela judicial ou extrajudicial, e a arbitragem. Por que a necessidade de meios alternativos para a solução de conflitos? O ser humano e a complexidade das relações sociais. Então, a sociedade cada vez mais complexa, seja ela no campo, na cidade, na sua casa, no trabalho, na rua, ela é um espaço aberto no sentido de propiciar as diversas formas de relações humanas. E, por um motivo ou outro, as relações entre pai e filho, as relações entre os casais, as relações trabalhistas, as relações sociais, as relações no seu ambiente de trabalho, enfim, podem gerar conflitos. E esses conflitos pode haver necessidade de ser recomposto através da ajuda, da contribuição de um terceiro, que pode ser o árbitro, que pode ser o conciliador, que pode ser o mediador e que pode ser o próprio Poder Judiciário através dos juízes. O que são esses mecanismos alternativos? Considerações. Não se trata de soluções à margem do direito. Primeira coisa, não se tratando de soluções à margem do direito que desobedeçam ou venham a confrontar-se com a ordem jurídica em vigor. Não são mecanismos que ferem, por exemplo, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja, os meios alternativos de resolução de conflitos aqui citados, todos eles têm amparo e legitimidade na lei. Negociação. A negociação, o fundamento da solução de conflitos por autocomposição. Então, o fundamento da solução de conflitos por autocomposição. A negociação é uma técnica com fundamentação doutrinária e aplicação profissional. Leva-se em consideração aspecto jurídico, psicológico, social, econômico, matemático, estatístico, administrativo, ou seja, as pessoas, sem a intervenção de um terceiro, têm a possibilidade delas próprias, por um processo de negociação não conflituosa, ou seja, eu vou colocar um exemplo aqui prático para os senhores. Uma pessoa atrasou o pagamento de aluguel, o inquilino vem saber o motivo e ela explica que ficou desempregada, mas que pretende honrar com o pagamento do aluguel e pede um prazo um pouco maior. Sensibilizado com a situação, por entender que se tratava de um bom inquilino, que nunca atrasou, etc., o proprietário, portanto, estabelece um prazo maior para que o pagamento seja realizado. Ou seja, houve a negociação, houve uma pacificação daquela contenda, mas que não passou necessariamente pelo crivo de um terceiro. A esse processo se chama negociação. Então, o desafio do direito em função da autonomia das nações soberanas diz o seguinte: a negociação é o principal mecanismo para resolver os conflitos internacionais. Então, a gente vê que o processo de negociação ela pode tanto ocorrer entre indivíduos, um e outro, quanto ela pode ser estabelecida entre grupos sociais e até o próprio Estado, de modo geral. As nações em conflitos podem, através do processo de negociação, resolver, inclusive, conflitos de ordem internacional. Então, a negociação é o principal mecanismo para resolver os conflitos, inclusive na ordem internacional, sendo, portanto, um método próprio da diplomacia que exige eficácia para resolver situações simples e complexas. Então, a negociação existe também na esfera penal. Então, o titular da ação penal pública, que é o Estado, conforme dispõe o artigo 121, inciso 1 da Constituição Federal, diz o seguinte: o titular da ação penal pública é autorizado a transigir com a persecução criminal e negociar com o acusado que atenda o perfil subjetivo do seu benefício, como no caso da transação penal. Então, nós vemos que a negociação ela pode ocorrer em diversas situações no contexto social, desde a relação entre os indivíduos, na questão penal,
como também nas relações de conflitos internacionais. Mediação é um processo não adversarial, ou seja, um terceiro participa, mas ele não decide pelas partes. Então, é um processo não adversarial dirigido à desconstrução dos impasses que imobiliza a negociação, transformando um contexto de confronto em contexto colaborativo. Então, a mediação é um processo orientado a conferir às pessoas neles envolvidas a autoria de suas próprias decisões, convidando-as à reflexão e ampliação de alternativas. Ou seja, o processo, como o próprio nome diz, a mediação é um processo através do qual as partes envolvidas, elas próprias são ajudadas no sentido delas encontrarem a saída para aquele determinado conflito. Então, a mediação, a vantagem significativa, tem como vantagem significativa em propiciar a solução do relacionamento e não somente o problema emergente. E não, isso significa dizer não apenas o conflito em si, mas um contexto propriamente dito. Então, a mediação significa dizer que as partes que estão envolvidas naquele conflito, elas têm uma história ali. Então, isso não vai ser meramente pontual, mas todas aquelas relações o que ocasionou aquele conflito e a relação entre aquelas pessoas que têm um determinado envolvimento, uma determinada proximidade. Então, o mediador, ele atua com um método estruturado, em etapas sequenciadas, né, que conduz a negociação entre as partes e ele dirige o procedimento. Então, mas o mediador, ele se abstém de assegurar, aconselhar, emitir opinião ou propor fórmulas para que o acordo seja realizado. Uma outra forma de composição de conflitos é a arbitragem. Existe a lei, né? A Lei 9307 de 96. Então, a arbitragem é uma instituição pela qual as pessoas capazes de contratar, eles confiam, estabelecem a definição de um árbitro, que são indicados de comum acordo ou não, para que esse árbitro faça o julgamento de seus litígios relativos a direitos patrimoniais transigíveis. Então, a arbitragem, ela faz parte da justiça pública e da justiça privada, é um direito de escolha que pode ser estabelecido na ocasião do contrato e respeitando-se o princípio da inafastabilidade, né, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Arbitragem e supreceito de constitucionalidade. A Lei 9307, 96, já citada, reacendeu a discussão sobre a eventual inconstitucionalidade da arbitragem, por não mais exigir a homologação judicial. Artigo 31 da lei. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui, portanto, título executivo judicial. Então, a jurisdição e a arbitragem, o conceito de jurisdição, como função exclusiva do Estado, na doutrina brasileira, face ao posicionamento do nosso legislador. Então, nós temos a função estatal, que é substitutiva da vontade das partes, e a arbitragem como manifestação de atividade jurisdicional. Então, essa é uma discussão pontuada, né, em razão de ser ou não constitucional. Algumas outras considerações sobre a arbitragem. Sua constitucionalidade. Um outro fator que acentua o questionamento a respeito da constitucionalidade é a consagração da cláusula compromissória e a sua executoriedade. Se uma das partes se recusa a afirmar compromisso, a que se obrigou. Então, quais são as considerações que podemos fazer? A arbitragem pode ser convencionada por pessoas capazes, físicas ou jurídicas. Os árbitros são juízes indicados pelas partes ou consentidos por elas por uma indicação de terceiro. Então, na arbitragem existe um julgamento de um litígio por uma sentença arbitral com força de coisa julgada. Então, é importante, para efeito da constitucionalidade da norma aqui colocada,
que a consagração da cláusula compromissória com relação à sua executoriedade, ou seja, o que pode acontecer se uma das partes se recusa a firmar o compromisso a que se obrigou, seja de forma contratual ou através de uma decisão arbitral? Como tratar essa questão? Então, é de fundamental importância o compromisso assumido pelas pessoas no momento da decisão do árbitro. A arbitragem, ela também é vista no contexto mundial, é possível nos tratados internacionais, ela tem uma cultura de credibilidade, né? As instituições arbitrais são as câmaras, há a presença da cláusula arbitral prevista já no contrato e a convenção arbitral, ou seja, a cláusula arbitral, o compromisso arbitral. Isso significa o seguinte: o Instituto da Arbitragem, que existe desde 1996, ele é um instituto reconhecido que tem muita credibilidade no mundo inteiro. Ele pode ser utilizado nas relações internacionais, nos tratados internacionais, e internamente através das câmaras arbitrais, e ele se dá de dois momentos. A cláusula arbitral, ela pode já existir no próprio contrato que as partes estipulam, ou seja, as partes fazem um contrato, por exemplo, um contrato de locação de um imóvel comercial, estabelece como uma das cláusulas a cláusula arbitral, significando dizer que qualquer conflito existente a partir daquele contrato deverá ser direcionado a uma câmara arbitral e não ao Poder Judiciário. Né? Ou então, não havendo a cláusula arbitral, poderá uma das partes procurar a câmara arbitral, a outra parte será chamada, é escolhido o árbitro, e o árbitro então vai decidir pelas partes através de uma cláusula, através de uma decisão arbitral, de uma sentença arbitral, com força de lei entre as partes. Na arbitragem, os árbitros se equiparam aos juízes. Artigo 18. O árbitro é o juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso à homologação pelo Poder Judiciário. A instituição judicial da arbitragem e o seu procedimento judicial é, portanto, uma prerrogativa de lei. A matéria objeto da arbitragem são os direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, daqueles em que as pessoas possam abrir mão, e não há a aplicabilidade do duplo grau de jurisdição. A submissão de entes da administração pública à arbitragem. A lei mineira, por exemplo, da arbitragem, de 1911, de 2011, dispõe sobre a adoção do juízo arbitral para a solução de litígios em que os entes da administração pública de Minas Gerais figurem como parte. É um exemplo de que a administração pública pode sim se submeter aos preceitos da arbitragem, como aconteceu com a Lei Mineira de Arbitragem, Lei 19.477 de 2011. A submissão de entes da administração pública à arbitragem. Nós temos aqui uma decisão do STJ que já decidiu o seguinte: quando os contratos celebrados pela empresa estatal versem sobre atividade econômica em sentido estrito, isto é, serviços públicos de natureza industrial ou atividade econômica de produção ou comercialização de bens, suscetíveis de produzir renda e lucro, os direitos e as obrigações deles decorrentes serão transacionais, disponíveis e, portanto, sujeitos à arbitragem. Esses dois exemplos aqui, tanto da Lei 19.477 de 2011, a Lei Mineira da Arbitragem, quanto um preceito do STJ, significa dizer que, sim, a administração pública se submete aos preceitos da arbitragem.
Um outro instituto para a resolução de conflitos é a conciliação. Conceito. Conciliação é um mecanismo de obtenção de autocomposição em sendo endoprocessual será desenvolvido pelo próprio juiz ou por pessoa que faz parte ou é fiscalizada ou orientada pela estrutura judicial e que tem como método a participação mais efetiva desse terceiro na proposta de solução, tendo por escopo a solução do conflito, que lhe é concretamente apresentada nas pretensões da parte. Então, a classificação da conciliação é que ela pode ser extraprocessual, quando ocorre antes da propositura da demanda, ou seja, antes de existir um processo, e endoprocessual, promovida enquanto perdurar o processo, tanto entre a propositura da demanda e a citação, ou entre a citação e o provimento jurisdicional de mérito. Então, a conciliação ela pode ser tanto extraprocessual quanto endoprocessual. A conciliação e o incentivo da legislação, exemplo, eu cito aqui o artigo 847 e 850 da legislação trabalhista, da consolidação das leis de trabalho, que é a dupla tentativa de conciliação, o Código de Processo Civil, artigo 125, inciso 11, que é a tentativa de conciliação a qualquer tempo, e as audiências de conciliação no procedimento ordinário envolvendo a questão dos direitos disponíveis, são alguns exemplos de possibilidades de conciliação. A Lei dos Juizados Especiais, também Lei 90/95, a tentativa de conciliação ou instituição do juízo arbitral. É nula a decisão e a conciliação em matéria criminal, infrações de menor potencial efetivo, a possibilidade de transação para maior efetividade da pacificação. Ou seja, no âmbito de matéria criminal, a conciliação não poderá acontecer sem o devido controle jurisdicional. A conciliação é um meio de solução pautada na preparação dos conciliadores para a produção adequada à justiça que gera satisfação. Conciliação não pode acontecer mediante coação ou sob pressão. Não tem por finalidade simplesmente dar cabo a um processo ou a um potencial processo. A conciliação no judiciário não pode se comprometer pela exigência cada vez maior do ritmo de produção dos magistrados. Em resumo, a conciliação ela deve ser algo em que as pessoas se sintam à vontade para conceder, né? E para que elas possam, de forma harmônica, chegar a um senso comum. Então, a diferença entre conciliação, mediação e arbitragem. A conciliação ocorre quando um terceiro, o conciliador, desenvolve esforço e se empenha com sugestão e propostas para as partes envolvidas naquele conflito. Ela pode ser extraprocessual e endoprocessual. Em ambos os casos, a conciliação tem como objetivo induzir as próprias pessoas em conflito a resolverem a determinada pendência. A mediação é um diálogo, é um processo entre duas ou mais partes em conflitos. É assistido pelo mediador, para que possa chegar a um acordo satisfatório. Na mediação, prevalece sempre a vontade das partes. A arbitragem, o árbitro, ele substitui a vontade das partes. O juiz arbitral é a pessoa capaz, dotada de conhecimento técnico acerca do conteúdo material da demanda, né? E ele tem a atribuição de decidir pelas partes. O que nós vimos aqui? A conciliação, a mediação e a arbitragem, o terceiro. Só que na mediação, o terceiro ele não intervém. As partes, a vontade das partes é que prevalece. Na conciliação, o conciliador se aproxima mais das partes no sentido de sugerir algum caminho. E na arbitragem, o terceiro ele decide pelas partes. Essas são basicamente
a diferença entre conciliação, mediação e arbitragem. A participação do terceiro nos meios alternativos. Vamos ver aqui em razão do que foi dito anteriormente. Na mediação, é limitada a função do terceiro, o mediador, a simples aproximação das partes em conflito, para que, mediante negociação pessoal direta, cheguem elas às próprias decisões. Na conciliação, o conciliador, a ele incumbe sugerir soluções, formular propostas e tentar persuadir a que as partes cheguem a um consenso. Na arbitragem, o terceiro, o árbitro, é equiparado ao juiz e decide o litígio através de uma sentença arbitral. Então, nós temos aqui, em resumo, os métodos de solução de disputas. Nós temos a heterocomposição, onde nós temos o judiciário e a arbitragem. Nós temos a autocomposição, no modelo da negociação, na mediação e da conciliação. No primeiro caso, da heterocomposição, onde o terceiro decide pelas partes, há uma maior influência do terceiro, e na autocomposição, uma menor influência de terceiros, mas um maior controle da decisão pelas partes. Enfim, essas são algumas considerações acerca dos métodos de solução de conflitos, com ênfase na mediação, na conciliação e na arbitragem. Até a próxima aula!